estamos iniciando mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos agradecer a presença de todos aqueles que têm participado conosco durante todo esse tempo. A nossa gratidão por esses quase 2 anos de participação, de presença e de compartilhamento das bênçãos, das alegrias e também das tristezas. Nosso muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam durante essa trajetória. Nós solicitamos que você permaneça conosco durante mais algum tempo. Nós ainda continuaremos fazer os nossos cultos online, mas a igreja presencialmente está funcionando. Nós queremos convidá-los para estarem conosco. Provisoriamente, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que está funcionando todos os domingos a partir das 9 horas da manhã, lá na sede. E, ao mesmo tempo, aos domingos, às 18h30, temos os nossos cultos lá na congregação do Parque 120. Para esses 2 cultos, essas 2 atividades, nós convidamos tanto aqueles que são nossos ouvintes, que têm participado conosco, como também nós queremos convidar os irmãos membros da igreja. Se puderem participar conosco, nós ficaremos extremamente gratos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. E que essa estadia conosco tenha se revertido em muitas e muitas bênçãos para todos aqueles que têm participado conosco. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe. Irmãos, nós temos algumas comunicações, eu gostaria que os irmãos atentassem bem. A primeira das nossas comunicações é que nós também tivemos que mudar o horário do recolhimento, da entrega das primícias, dos dízimos, das ofertas, que agora estão sendo realizadas aos domingos, no período da Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Então, mesmo que o irmão não participe, mesmo que o irmão não vá participar dos cultos ou da Escola Bíblica Dominical, o irmão poderá ir até o santuário, aos domingos, às 9 horas, e fazer a sua oferta, entregar suas primícias. O irmão fique à vontade, se o irmão sentir que não deve permanecer, por motivo de preocupações com a Covid, o irmão fique à vontade. Nós temos essa marca conosco, né? Liberdade absoluta. O irmão ou a irmã não são obrigados a participarem dos nossos cultos presenciais. Nosso muito obrigado. Na terça-feira nós ainda temos os nossos cultos pelo MID, nossos cultos de meio de semana, nossos cultos de orações. Possivelmente eles receberão um contorno, outras modificações. Por uma série de fatores, uma série de implicações, nós ainda não teremos os nossos cultos presenciais no meio da semana. Mas nós temos nossos cultos online, tem sido bênçãos para todos aqueles que têm assistido, têm participado, têm sido extremamente interativos, né? Nós temos tido um feedback muito bom daqueles que estão participando. E uma outra coisa também importante é que esse culto tem alcançado os lares que nós não tínhamos alcançados ainda. Então, temos irmãos que estão presentes em outros estados e têm participado conosco, viu? Então, nós continuaremos. Irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus, logo em seguida a gente vai ouvir uma música e depois dessa música a gente retoma para dar continuidade ao nosso culto. Nosso Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela bênção de estarmos vivos, ó Deus. Tudo isso, ó Deus, é graça e misericórdia, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, declarar, ó Deus, que a Tua graça é tão maravilhosa, ó Pai bendito, e que o Senhor não permita, ó Deus, que haja sentimentos, ó Deus, de superioridade, sentimento de preferência, ó Deus, do Senhor para conosco, ó Deus. Tudo isso, ó Deus, é graça. O estarmos vivos é graça, ó Deus, por estarmos passando, ó Deus, por essa pandemia, ó Deus, sem prejuízos, ó Deus, marcantes, ó Pai, a graça e a misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te imploramos. Agora, Deus, nós te pedimos, ó Pai bendito, por aqueles, ó Deus, membros da tua igreja que estarão, ó Deus, envolvidos, ó Deus, no Enem, ó Deus. As famílias, ó Deus, que têm seus filhos, que estarão fazendo aquelas avaliações, ó Deus, hoje, neste domingo, no próximo domingo,
ó Deus bendito, que eles estejam, ó Deus, preparados, ó Deus, tenham estudado, ó Pai, e realizem, ó Deus, e façam, ó Deus, uma prova dentro das suas possibilidades, ó Deus, mas que eles estejam preparados, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos para a vida deles e para as vidas, ó Deus, das suas famílias. Ó Deus, eu também, Pai, te peço, ó Deus, as tuas bênçãos para os enfermos, ó Deus, a irmã Máxima, ó Deus, abençoe a tua serva, abençoe o seu esposo, ó Deus bendito, abençoe, ó Pai, o irmão Estevão, ó Deus bendito, lá da congregação, abençoe, ó Deus bendito, sua filha, ó Deus, a Elisângela, que está, ó Deus, ainda dentro do processo de recuperação. Nós somos te gratos, ó Deus, pela vida dela. Ó Deus, pedimos, ó Deus, pela vida, ó Deus, do Magal, ó Deus, por aquelas vidas que foram apresentadas na terça-feira, ó Deus bendito, aquelas crianças, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, todos aqueles pedidos, ó Deus, que foram colocados diante de ti, ó Deus, durante a semana, Pai, nós queremos colocá-los diante do Senhor. Agora, Deus, a nossa gratidão pelos aniversariantes da semana. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por estas vidas. Agora, Deus, nos abençoe, ó Pai, e ajude-nos, ó Deus, neste culto, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
do nosso Deus no livro de João, capítulo de número 3. Nós vamos ver a vida de um homem chamado Nicodemos e as suas demandas existenciais. O texto da palavra de Deus, ele nos diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro de um supremo tribunal dos judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondendo-lhe, declarando: em verdade vos digo, e te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos que é nascido do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: Como pode acontecer isso? Replicou-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade vos digo e te asseguro que nós dissemos o que conhecemos. E aí, a meditação, o texto continua, nós vamos parar por aqui, depois a gente retoma a continuação do texto. Nicodemos e suas demandas existenciais. Nicodemos era um homem que vivia debaixo de demandas religiosas e demandas extremamente surpreendentes, exigentes e demandas que deveriam ser supridas, pois o não atendimento dessas demandas, por certo, colocaria Nicodemos e quem quer que fosse em situações extremamente desagradáveis. A primeira coisa que nós observamos era que Nicodemos, como membro do Supremo Tribunal dos Judeus, ele se ocupava de algumas funções muito importantes para as realizações daquelas demandas religiosas. A primeira delas era que Nicodemos, além de tudo, tinha que cuidar da administração do culto, ou administrações dos cultos, porque eram cultos que eram realizados com muita efervescência e com muita constância. Porque naquela época o judaísmo era extremamente exigente e, além de tudo, era uma religião pujante, não podemos esquecer isso. É uma religião marcada de muitas e muitas atividades. As festas se realizavam a granel. E algumas daquelas festas eram festas nacionais que exigiam uma preparação muito aprimorada por parte daqueles que administravam o culto, principalmente no templo. Na sinagoga, ou nas sinagogas, a administração já era extremamente exigente. Agora imagine a administração dos cultos no templo, que era a sede do culto do judaísmo. E Nicodemos, então, ele tinha que ter essas preocupações, e além de ter essas preocupações, Nicodemos também tinha que atender essas demandas. Então, demandas na administração de culto, demanda nos problemas morais, porque o representante do tribunal, do Supremo Tribunal entre os judeus, era um homem que deveria
participar de julgamentos de questões extremamente morais. Por exemplo, adultérios de pessoas conhecidas, principalmente estabelecer penalidades ou acolher os pedidos de penalidades, principalmente para as mulheres, que era a grande questão dos judeus, né? Onde se olhava principalmente os pecados dos pequenos e passava-se por cima os pecados dos grandes, ou fazia vista grossa aos pecados dos grandes. Então Nicodemos era um homem que ele tinha essas questões morais para serem tratadas, serem abordadas e serem resolvidas, e além de tudo serem julgadas e receberem vereditos. E os vereditos estabelecidos, os vereditos emitidos, eles deveriam estar de acordo com o pensamento daquele grupo majoritário, o grupo que predominava. E isso envolvia questões morais. Outra demanda que Nicodemos, como membro do Supremo Tribunal dos Judeus, deveria estar muito atento, era a guarda da lei, principalmente a guarda do sábado. A guarda do sábado era de prioridade número 1 daqueles que administravam o culto. A verificação se aqueles que participavam do culto, aqueles que se diziam judeus, daqueles que estavam integrados no judaísmo, guardavam o sábado além das leis. Então, Nicodemos também teve a oportunidade de acompanhar durante muito tempo, aproximadamente 3 anos, as demandas dos próprios membros do seu grupo com Jesus. Isso a gente pode ver no Evangelho de Lucas, a gente pode ver no Evangelho de João, a gente pode ver no Evangelho de Mateus. Os 4 evangelhos, eles registram essas demandas que eram constantes desse grupo, chamado grupo do tribunal, do Supremo Tribunal dos Judeus, com Jesus. Principalmente questionando Jesus, principalmente colocando Jesus, procurando colocar Jesus em situações que viessem comprovar que ele havia quebrado a lei. E essa vigilância sobre Jesus é uma vigilância que começa desde os primeiros dias do ministério de Jesus. E os fariseus, eles não abandonaram Jesus de jeito nenhum, eles estavam acompanhando Jesus em todos os seus detalhes, eles estavam acompanhando Jesus. A demanda, ou as demandas, eram eminentes e as demandas eram muito grandes por parte desse grupo, né, dos membros do Supremo Tribunal, no que diz respeito à pessoa de Jesus. Era muito marcante essa presença desses homens, né, com Jesus, demandando de Jesus posições que adequasse Jesus à lei, que trouxesse Jesus para debaixo da lei, para que trouxesse Jesus para o guarda-chuva da lei. Mas os olhares deles, no que diz respeito a leis, era mais um olhar voltado para a punição. Jesus não tinha essas preocupações. Segundo grupo de demandas, nós temos demandas com os sinais que Jesus fazia. O que ocorriam com os sinais que Jesus operava? É uma questão muito interessante. Nicodemos, quando ele vai ter um encontro com Jesus Cristo, Nicodemos ele vai transmitir aquilo que ele tinha sentido durante aproximadamente aqueles 3 anos. Ouvindo e vendo e presenciando. Ele teve a oportunidade, sem sombra de dúvida, de ver muitos sinais que Jesus operava. E na medida que Jesus operava os sinais, Nicodemos ia conferindo com as leis, e Nicodemos também ia conferindo, afinal de contas, com a própria ciência, com as demandas da ciência. Ele olhava e ele verificava que os sinais que Jesus operava eram sinais muito diferentes daqueles sinais que ele via e que ele tinha visto durante a sua trajetória lá naquela casa de leis, naquela casa de religião, naquela casa de culto, naquela casa de administração do culto. Nicodemos, ele percebe isso, ele tem esse olhar.
E ele disse para Jesus que ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia. Olha o que ele diz no versículo de número 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Não havia mais dúvida no coração de Nicodemos. O seu coração tinha chegado a esta conclusão, que ninguém foi capaz, ninguém era capaz, ninguém tinha sido capaz de fazer os sinais que ele fazia. Porque Deus estava com ele. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, ninguém pode operar como tu operas, se Deus não estiver com ele. Essa era a conclusão que Nicodemos havia chegado. Nicodemos, por outro lado, ele reivindica a presença de Deus em todos os atos de Jesus. Isso é de suma importância. A visão que Nicodemos tinha. Nicodemos olhava para Jesus, verificava os atos, verificava os sinais que Jesus tinha feito, e ele reivindicava, ele trazia para o centro dos atos de Jesus, daquilo que Jesus tinha feito, ele trazia para o centro a presença de Deus. Ele dizia, concluía, ele chegava a essa conclusão: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Que demanda difícil, essa demanda que estava presente no coração de Nicodemos. Olhar, observar e constatar que todos aqueles sinais que Jesus fazia eram sinais provenientes da presença de Deus, das bênçãos de Deus. Nicodemos podia observar Deus andando no mundo, Deus atuando no mundo e Deus realizando aquela magnífica obra, ou aquelas magníficas obras através da pessoa de Jesus Cristo. Terceiro tipo de demandas, as demandas essenciais. Olha que a primeira demanda aí dentre essas demandas, que eu chamo de demanda, né, essencial, há um grupo. Primeiro é o novo nascimento que Jesus vai ressaltar para com Nicodemos. Jesus vai dizer, a partir do versículo 3 de João, Jesus vai dizer: disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus agora traz um novo conceito para o coração de Nicodemos. Nicodemos fazia parte de uma religião pujante, ativa, uma religião que invocava a presença de Deus, uma religião que procurava colocar Deus em todos os detalhes. Mas mesmo com toda essa volta para Deus, com toda essa reivindicação da presença de Deus na vida religiosa daqueles grupos, principalmente dos fariseus, Nicodemos sabia perfeitamente que faltava algo. Nicodemos sabia perfeitamente, ele começou a sentir que ele precisava ser inserido e que ele precisava ter um olhar diferente. O olhar que ele estava tendo não era um olhar correto. Ele precisava ter um olhar diferente. E Nicodemos também, ele começa a perceber que ele precisava passar por uma experiência para que ele pudesse estar dentro de um outro reino. Porque aquele reino, o reino físico, o reino da presença dos reis, o reino em que os soldados lutavam, em que os soldados usavam espadas, usavam violência, esse reino, Nicodemos participava dele. Nicodemos estava dentro dele, mas Nicodemos percebia que havia uma contradição entre este reino que ele participava, esse reino que era membro, esse reino que ele tinha poder, esse reino que ele podia exercer poder com o reino de Jesus. Durante toda a trajetória de Jesus, Nicodemos tinha observando isso. Jesus falando sobre o reino. Jesus, sabendo que a preocupação de Nicodemos, a preocupação essencial da alma de Nicodemos, era a preocupação com o aspecto e com a dimensão espiritual. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, importa que você nasça. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode participar, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, ver o reino de Deus a partir de Deus.
Então, isso era extremamente interessante e importante para a vida de Nicodemos. Porque Nicodemos, ele não conseguia ver o reino de Deus, porque Nicodemos participava de um reino. E o reino que Nicodemos participava cegava-lhes o entendimento, cegava-lhes a alma. A alma pedia, mas Nicodemos não tinha como responder essa questão. E aí, quando Nicodemos vai ter esse encontro com Jesus, Jesus aborda essa questão que era de fundamental importância para Nicodemos e também para a compreensão do reino de Deus. Então, ver o reino de Deus a partir de Deus. Então, Jesus queria que Nicodemos observasse o reino de Deus como o reino de Deus era. Porque o reino de Deus já não era mais reino de violência. O reino que Nicodemos estava acostumado a ouvir e ver era um reino marcado pela violência. A violência daqueles que mandavam. Violência sofrida por aqueles que eram súditos. Então, tudo isso Nicodemos conhecia, e conhecia no íntimo. Nicodemos conhecia na mais profunda interpretação e na mais profunda vivência. Nicodemos viveu durante muito tempo a existência desse reino secular. E agora Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, o reino que você está querendo entrar, para você entrar nesse reino, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Claro que Nicodemos teve dificuldade de entender o que era nascer de novo. Tanto é que Nicodemos ele vai questionar Jesus, ele vai dizer: Senhor, porventura pode um homem, já tendo velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus vai falar para Nicodemos: Nicodemos, não é sobre isso que eu estou falando. Nicodemos, eu estou falando sobre um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do sangue é sangue. Importa renascer. Interpretar o reino a partir de Deus. Nicodemos, até aquele presente momento, ele estava impossibilitado de ver o reino de Deus. Porque a preocupação dele era com o reino que ele era membro, com o reino que ele vivia, com o reino que ele partilhava poder. Então isso, evidentemente, que impedia Nicodemos de ver o reino de Deus. O versículo 3 desse capítulo, do capítulo 3, vai nos mostrar perfeitamente isso, essa impossibilidade de Nicodemos conhecer o reino de Deus. Agora nós vamos ver as demandas espirituais que estão presentes no coração de Nicodemos. Entrar no reino de Deus, versículos 5, 6 e 7. O que significa isso, entrar no reino de Deus? Versículos 5, 6 e 7. O versículo 5 diz: respondeu-lhes, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus completa dizendo: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, depois que Nicodemos faz aqueles questionamentos, depois que Nicodemos pergunta a Jesus, afinal de contas, eu tenho que entrar novamente no ventre de minha mãe e nascer de novo? É porventura isso? Jesus disse: não é esse tipo de nascimento que eu estou falando. O entrar no reino de Deus, em primeiro lugar, é necessário que Deus entre profundamente no íntimo do seu coração e de sua alma. É impossível alguém conhecer o reino de Deus, é impossível alguém estar no reino de Deus sem que Deus, primeiramente, não tenha entrado na sua vida, não tenha entrado no seu coração. Porque o reino deste mundo é um reino temporal, é um reino marcado pelas atividades da carne. Se é um reino marcado pelas atividades da carne, claro que é um reino que traz algumas dificuldades, porque esse reino, ele traz alguns valores. Os valores estão dentro daquilo que nós chamamos de valores do reino da carne. O que significa dizer isso? Significa dizer que dentro desse reino temporal que Nicodemos estava vivendo e que Nicodemos era membro, esse reino era um reino que se alimentava e retroalimentava de algumas coisas que a Bíblia, a palavra de Deus, condena, de alguns comportamentos que a palavra de Deus condena. Por exemplo, o reino em que Nicodemos está presente e que Nicodemos fazia parte, era um reino que se alimentava de ódio. Ódio aos romanos, ódio ao império,
ódio às pessoas que quebravam a lei. Isso nós podemos verificar nas demandas dos fariseus com Jesus. Esse grupo que Nicodemos fazia parte e que ele era chefe. As demandas deles com Jesus demonstravam exatamente isso. Até em determinado momento que Jesus chega já quase no final, quando Jesus está caminhando para a crucificação, Jesus chama aqueles fariseus, Jesus chama aquele tipo de judeus. Jesus disse: vocês são filhos do diabo porque vocês querem fazer a vontade de Satanás. Porque o que estava presente no relacionamento, a linguagem do reino, era essa linguagem carnal, essa linguagem voltada para simplesmente a carne. O ódio, a desavença, a tentativa de eliminação daqueles que eram diferentes, a discriminação para com as mulheres, a discriminação para com os estrangeiros, a discriminação para com as crianças, o desprezo pelos demais que não eram judeus. Então havia tudo isso, essa era a linguagem. E essa é a linguagem que permanece no dia de hoje, essa é a linguagem presente no reino temporal. E o reino espiritual era diferente. Jesus, lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus vai mostrar quais seriam as linguagens, quais seriam os valores, quais seriam os limites do seu reino, chamado o reino espiritual. O reino que começa quando Deus entra no coração do ser humano. Quando o ser humano permite que Deus entre no seu coração, quando esse ser humano se arrepende dos seus pecados, tem o coração totalmente quebrantado e volta-se para Deus e pede a Deus ajuda, e Deus entra nesse coração, e Deus passa a morar nesse coração, e Deus começa a implantar um novo linguajar, Deus começa a implantar uma nova maneira de ver a vida, Deus começa a implantar uma nova forma de culto, Deus começa a implantar um novo relacionamento com Ele mesmo, um relacionamento com Deus. Tirando todo aquele relacionamento de festas, esse relacionamento, poderíamos dizer, relacionamento que demonstra uma aparência voltada para Deus. Mas Deus não se contenta, Deus não se agrada e Deus não vê a aparência do ser humano como nós vemos. As nossas atividades nem sempre elas podem representar os valores do reino de Deus. Então os valores, o reino deste mundo estavam voltados para essas categorias terrenas. Versículo 10, explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Claro, Nicodemos não poderia compreender, porque Nicodemos estava com outras demandas. Nicodemos não podia ver o reino de Deus, porque o reino de Nicodemos cegava-lhes o entendimento. O apóstolo Paulo diz: porque o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não vejam a glória de Deus. Qual tem sido o Deus desse século que tem cegado o seu entendimento, meu ouvinte, para que você não veja a glória de Deus? Para que você não faça a leitura dos valores do reino de Deus? O que tem cegado o seu entendimento para que você entenda perfeitamente o que Deus quer, o que Deus pretende e quais são os valores que deveriam permear a sua vida, a sua existência? A impossibilidades das demandas. Versículo número 12, a partir do versículo número 12, nós temos: se falando dos assuntos da terra não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos tinha dificuldades. E as suas dificuldades, essas dificuldades que Nicodemos tinha, são as mesmas dificuldades que estão presentes e estiveram presentes nos corações de todos os seres humanos. Por exemplo, como é que você consegue compreender um homem que matou, um homem que roubou, um homem que cometeu crimes? Esse homem foi salvo. Claro que o apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Então há uma impossibilidade de entender, de compreender, o que Deus pretende, o que Deus quer e quais são os valores que Deus quer para com as nossas vidas. Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu. O Filho do Homem está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o reino de Deus é um reino de outros valores, mas esse reino de Deus ele está presente no mundo que nós vivemos. Jesus disse: o reino está entre vós. E Jesus veio a este mundo para trazer os valores do reino de Deus. Jesus veio a este mundo para trazer o reino de Deus. Mas o reino de Deus ele não vai ser implantado neste reino. Ele não vai ser implantado nessa conjuntura social que nós estamos vivendo. Essa conjuntura social que nós vivemos, essa conjuntura continuará sendo extremamente perversa e cruel para com todos aqueles que participam deste reino, inclusive nós também. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, Paulo disse que esta geração geme, com gemidos inexprimíveis. E o apóstolo Paulo diz: não somente esta geração geme, mas nós também gememos, porque nós também sofremos. Porque os valores do reino de Deus, eles são valores extremamente caros. E são valores que o mundo não compreende. E são valores que o mundo não vai compreender. E esses valores, eles estão sendo implantados nos corações de muitas pessoas. Mas isso só pode ser implantado, esses valores só podem ser implantados quando o ser humano abrir o seu coração, escancarar seu coração para Jesus. E permitir que Jesus entre no seu coração. Jesus disse: viremos para ele e faremos nele morada. Sim, Jesus quer te salvar. Jesus quer te colocar dentro de um outro reino. Ele quer te dar valores de um outro reino. Porque os valores desse reino que nós contemplamos, que nós vivemos, são valores cruéis. Valores que têm destruído o ser humano. Valores da morte. Valores da crueldade. Mas Deus veio a este mundo para salvar e buscar o que se havia perdido. Deus veio a este mundo através de Jesus para oferecer valores diferentes. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e que você abra o seu coração para Jesus, para você experimentar os valores que Deus tem, os valores que Deus quer implantar dentro do teu coração. Amém. Amém. Chegou a Jesus a fim de saber o caminho da luz. O Mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver como seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer, importa renascer.
Irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Nós queremos agradecer a todos que participaram conosco, que estiveram presentes. O nosso muito obrigado. E que Deus dê uma semana dentro da normalidade e que essa semana que está iniciando seja uma semana de muitas bênçãos para a sua vida e para as vidas de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm participado. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe. Até o próximo domingo. Amém. Obrigado por mais um culto. Obrigado por aqueles que ouviram e assistiram. Obrigado, Deus. Obrigado. Dá-nos uma semana, Deus, debaixo das tuas proteções. Livra-nos, ó Deus, dos homens perversos e malignos. Por nós, cada dia não falta, Deus, em nossas vidas. E que a saúde também, ó Deus, seja uma constante, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.